Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Eu vou fazer uma gravação que muita gente deve estar esperando sobre astrologia, sobre o eclipse, sobre a lua nova em Libra no dia 2/10, 15 horas e 49 minutos. Vou um pouquinho além da lua nova e é o seguinte: quando você tem um aspecto astrológico, como a formação da lua nova, com Sol e Lua se encontrando a 10 graus, 4 minutos de Libra, 2 de outubro, céu de São Paulo, 15h49, você não vai analisar apenas essa energia de renovação dentro dos relacionamentos. Sol é destino, direção, sentido da vida. Lua é resposta emocional, necessidade afetiva, necessidade de pertencimento afetivo. O Yang e o Yin se encontram nos mesmos 10 graus de Libra, 4 minutos. Você não vai interpretar apenas a formação desse aspecto, você vai ver o mapa todo, você vai ver o que esse céu propõe, o que esse céu está dizendo. Qual é o regente de Sol e Lua em Libra? É Vênus. Vênus aparece a 11 graus de Escorpião, recebendo um trígono de Saturno, formando um grande trígono com Saturno e Marte. Então é uma lua com caráter emocional maior, muito maior, com Netuno fazendo conjunção com o nó do norte. Netuno no finalzinho de Peixes, muito elemento água, muito transbordamento, ainda que Saturno seja um dos planetas envolvidos, mas no momento da formação da lua nova, o Sol e a Lua, inclusive, se encontram na casa 8. A casa 8 é uma casa riquíssima, uma aula sobre a casa 8, sobre a casa de Escorpião. A gente leva dias e dias para poder explorar todos os seus mistérios. E Vênus, que rege Libra, está em Escorpião. Eu recortei algumas questões para a gente falar sobre Saturno. Saturno vai estar no ascendente, mandando esse trígono para Vênus e para Marte. Existe muita energia conectada. Existem céus em que todos os planetas se conversam através dos aspectos e outros mais soltos. Não existe céu positivo, céu negativo. Tem que entender qual é a proposta do céu e tentar se afinar com essa proposta positivamente. Eu fiz um recorte, a gente viveu nesses dias a morte tranquila, cheia de paz, como a família mencionou, da Meg Smith, que era capricorniana. E ela foi Capricórnio na aceitação da passagem do tempo, na aceitação de demonstrar pelo corpo físico, sem nenhuma plástica, sem nenhuma intervenção cirúrgica, que ela respeitava o tempo como boa capricorniana, com uma estrutura profissional sólida, consistente, reconhecida, graças a Deus. E ela é um exemplo do Capricórnio positivo, do Saturno positivo. Eu pesquisei, ela nasceu 28 de dezembro de 1934, morreu, faleceu às vésperas dos seus 90 anos, se a gente pode dizer assim. Quando a gente fala mal de Capricórnio, quer dizer, a gente não, mas quando as pessoas torcem o nariz para Capricórnio ou para Saturno, elas estão, entre outras coisas, torcendo o nariz para a passagem do tempo. E aí eu recortei algumas questões sobre o tempo, o processo de amadurecimento de cada um de nós, fisicamente, emocionalmente, moralmente, mentalmente. E aí eu queria recortar para vocês
uma imagem que eu li em algum lugar, eu tentei recuperar e não encontrei. Essa ideia não é minha. Eu tentei buscar e não fui bem sucedida, não registrei o nome do autor. Que é uma ideia de que, na verdade, é o tempo que é uma entidade que nos atravessa, que atravessa cada um de nós, e que é o tempo que atua, e nós somos passivos diante daquilo que o tempo faz com cada um de nós, ao invés da ideia ocidental de que nós atravessamos o tempo e fazemos escolhas diferentes ao longo das idades, mas uma visão mais de que somos passivos e o tempo opera em cada um de nós de formas diferentes e se manifesta através de cada um de nós, mas seria mais ou menos como nós somos a expressão do tempo também, pelo corpo, pelas mudanças internas. É belíssimo, é a ideia de que cada um de nós expressa o tempo e que o tempo, na verdade, é o que existe, é uma grande entidade. É belíssimo. Eu procurei em poesias, mas procurei agora rapidamente e acabei não encontrando. Eu vou voltar a procurar se era uma citação, se era algum trecho de livro, eu não recordo. Então, a questão da aceitação do tempo e uma questão que sempre aparece no consultório, que é a pressa, e cada um de nós vive com mais pressa ainda, para não chegar a lugar nenhum. Lógico que o fato de você gastar menos tempo, você não precisa mais ir ao banco, tudo é mais rápido, isso é bom para as questões práticas da vida, isso é muito bom. Quem tem mais idade ainda pegou aquela fila que não era fila única dos bancos ou das empresas, depois reformularam, fizeram a fila única que tem um rodízio maior de atendentes. Isso é ótimo, mas isso é para a praticidade da vida. Muitas vezes o que falta é esse tempo de reflexão sobre a história de cada um de nós e que pode levar a escolhas mais acertadas, em alguns momentos escolhas mais intensas e emocionais, porque é o que cabe naquele momento, em outras situações, escolhas mais elaboradas e racionais, porque é o que esse outro momento exige. O tempo, para cada um de nós, se manifesta de uma maneira bem customizada. E aí queria citar sobre a aceitação do tempo duas coisas. Vem um filme aí chamado Substância, com a Demi Moore, sobre o desespero de se manter eternamente jovem. E ela própria, com essas experiências, fazendo uma meia-culpa de muitas opções que ela fez para barrar, para fazer de conta que o tempo não está passando fisicamente, e aí o filme ajuda a estar resgatando essa questão com um outro olhar, com um olhar mais maduro. Se eu não me engano, ela é nascida em 1962, aparenta ter nascido em 1900 e talvez 82. Ela trabalha essa questão quando ela fala do filme. E lembrar também do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que não é só o fato de que é o retrato que envelhece, mas também a sombra do personagem, do personagem, se manifesta através do retrato, que fica escondido. E o Oscar Wilde era libriano, com uma intensidade do nó do sul em Capricórnio. Então, assim, o elemento terra, Capricórnio, Virgem e Touro, lida muito bem com a passagem do tempo. E voltando para aquilo que acontece no consultório, muitas vezes as pessoas têm uma intensidade no momento presente e acreditam que a gente só tem o momento presente. A gente tem uma história de vida, a gente tem passado, presente
e a gente se planeja para o futuro. Uma das questões mais importantes na leitura de um mapa astral é você dar perspectiva para o outro. Você mostrar que o outro ainda pode sim viajar, ainda pode sim fazer a faculdade que ele gostaria de fazer, ainda pode sim mudar de cidade, ainda pode sim fazer um concurso público, ainda pode sim fazer um mestrado, por que não? A Europa lida muito bem com a passagem do tempo. O Brasil tem uma dificuldade grande, os Estados Unidos se divide. Os Estados Unidos tem muitos países dentro dele. Então, dentro do país. Então, você tem alguns americanos extremamente cientes, acreditando que são eternamente jovens e imortais, e você tem outros que sabem que o tempo é fundamental para você se planejar e poder ter uma segunda metade de vida, um final de vida, entre aspas, talvez menos produtivo do que o início, porque você tem menos vitalidade física, mas cheio de significado e ponto. Eu recebi não sei se no Instagram, no Facebook, uma pessoa falando de que agora as pessoas vão ficar mais idosas e que elas precisam de alguém que preencha a vida delas. E era bem legal, bem legal, bem bonito. A proposta era das pessoas lerem para os idosos que não conseguem mais ler, levarem música, mas a ideia, de qualquer maneira, que é belíssima, a proposta é lindíssima, muito bem-vinda, mas coloca o idoso numa postura passiva, de quem não pode se manifestar mais no plano material. E a gente sabe que não é isso que está vindo por aí. A gente está preparando uma geração ativa. Isso é muito importante. E se você me perguntar uma das coisas que eu mais vi no meu consultório, a gente faz registros e a gente não está dizendo se esse registro é positivo ou negativo, no sentido de uma crítica feroz, não é isso. A maioria dos homens, quando se aposenta, embora possa ter se planejado para aposentadoria, sobretudo os homens mais antigos, os pais das minhas clientes, dos meus clientes, eles ficam muito vazios, porque esses homens mais tradicionais ficaram muito identificados com o trabalho. Então, a preparação para essa aposentadoria, a preparação para essa segunda metade de vida, ela tem que acontecer, tem que existir uma consciência. As mulheres acabam se virando, acho que a gente tem um jogo de cintura maior, a gente não tem a rigidez que muitas figuras masculinas, sobretudo de mais idade, têm, de experimentar possibilidades diferentes, de tentar, de conhecer. A gente tem um jogo de cintura maior, eu acho, uma flexibilidade maior. Então, eu vi muitas vezes, muitas histórias, né? Tudo que meu pai queria era se aposentar e depois que ele se aposentou, se deprimiu e em menos de um ano ele veio a falecer. Então, tem que mudar essa visão, tem que existir um preparo, uma preparação para essa experiência nova dessa civilização, que é uma civilização de transição. Ao mesmo tempo que você tem, muitas vezes, infelizmente, uma doença devastadora como o Alzheimer, acometendo pessoas, aparecendo em pessoas. Eu estou relatando a experiência de meus clientes de 55 anos, 60 anos, você também pode ter uma matriarca, um patriarca que se mantém ativo, vivo, expressando sua fé no seu centro espiritualista, viajando, encontrando as pessoas. Eu tive relatos de idosos que fizeram 100 anos e viajaram porque tinham vitalidade e saúde para isso, com a família, para
para ver os lugares por onde passou, para ver tudo aquilo que vivenciou. E falando ainda de Saturno, e essa é uma mensagem talvez para o pessoal que tem mais idade do que a média do meu canal, mas enfim, uma das experiências mais dolorosas que a gente tem quando ganha idade é ver as pessoas da nossa geração partindo. E não porque a gente tenha narcisicamente o medo, daqui a pouco sou eu que vou, porque isso é óbvio. Mas porque é parte da nossa história que se vai. Então, é bem pesado. Envelhecer não é fácil, sobretudo para quem se identifica com potência de fazer, é uma quebra de vaidade pessoal muito grande. Muito grande. E a ideia de que você precisa tomar remédio, porque se você não tomar, você não vai ficar de pé. E é uma experiência iniciática envelhecer para essa cultura ocidental que a gente tem. Vai passar de 15 minutos, mas saturnianamente hoje o Instagram não me pega. E só voltando para a questão do tempo, a gente tem que planejar a vida, gente. A gente tem que planejar a vida. É isso, a gente tem que planejar a vida. A gente tem essa coisa do momento presente, eu só tenho hoje. Quem vive o hoje, e também é uma experiência, um registro sensível de pessoas que eu atendi, é a pessoa que está tentando superar um câncer, e aí mais um dia que você superou a químio, a pessoa que está tentando superar o alcoolismo, até existe todo um ritual. Hoje eu consegui não beber, mas a gente tem que se planejar, a gente vai envelhecer, os ossos vão ficar um pouco mais fracos, a aposentadoria não é integral e bababá. A gente tem que estar se planejando. Existe uma coisa chamada prevenção, que é uma coisa boa do Brasil. O Brasil tem prevenção no sentido da saúde, lá fora não tem. Às vezes é uma medicina de vikings, é bem complicado. Mas é isso, né? Bem-vindo o Saturno da Lua Nova, que alguns casais possam celebrar o tempo que estão juntos, que seja um bom tempo. E como tem muito elemento água, se você me perguntar, dá para se conectar com o céu e pedir a boa saúde? Lógico que dá. Libra rege os rins, e o elemento água rege todas as doenças assintomáticas, rege diabetes, rege as doenças autoimunes, e o elemento água transbordante é sempre um elemento de cura. Tá bom? Eu vou fazer uma outra gravação, mas hoje o Instagram não me pegou. Obrigada.